Sejam muito bem-vindos a mais um Talk Têxtil. Hoje receberemos uma pessoa que vai representar uma história de 60 anos. Ela visita nós a primeira vez aqui, mas é uma campeã de podcast. Aí você vai encontrar ela em outros podcasts também, não é a primeira vez. Então hoje eu falo com Elizabeth Brandes, mais conhecida como Beth. Seja muito bem-vinda. Obrigada, um veterana prazer. Do podcast. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês, né? Deiler, pessoal aí do Talk Têxtil. Parceiro, amigo de longa data, obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer e um privilégio poder representar aí esses 60 anos de história. Será que vai caber 60 anos de história aqui nesse podcast? Vamos tentar espremer para ver o que sai de história, né? Vamos fazer o nosso melhor aqui. Vamos fazer o nosso melhor. Mas assim, eu falo de você ser veterana em podcast, mas é sempre bom contar a história, relembrar o passado, né? Vamos contar a história de vocês hoje, que é sempre legal ouvir. E também para quem não conhece a história da Brandili, saber um pouquinho de quem é a Elizabeth, quem é a Beth, quem é a Brandili, o que faz, por onde anda. Então vamos lá. Falar de Brandili é sempre com muito amor, é sempre um prazer. Então sempre que eu recebo esse convite, não sou veterana não, sempre aquece o coração quando a gente ganha esse tipo de convite. Eu fico muito feliz de poder falar da Brandili, de representar ela. E é sempre com amor que a gente faz. Então vamos lá. Eu acho que é legal começar contando um pouco de quem é você e depois a gente avança um pouquinho para saber um pouquinho da história da Brandili, da onde veio a Brandili, esses 60 anos, por onde começou, né? Vamos contar um pouquinho quem é você, pode ser? Então vamos lá. Sim, eu sou a Beth. Hoje eu estou na diretoria comercial e marketing da Brandili. Sou terceira geração, então a Brandili foi fundada, né, pela dona Lili, pelo seu Karl-Heinz, meus avós. Segunda geração, meu pai Norberto, meu tio Jorge, e eu com mais meu irmão, irmã, primas, fazemos parte da terceira geração. Que legal, e também assim, tu já praticamente nasceu dentro de um tear, né? Mais uma que nasceu dentro de um tear, né? Então desde pequenininha sentindo o cheiro da malha. Desde muito pequenininha, com 9 anos, meu avô já me pagava por hora para fazer vendas na loja, no posto de vendas da fábrica. E a gente estava falando antes de começar a gravar aqui que nós aprendemos com os mais velhos, né? Eu também tenho um histórico de aprender lá com os mais velhos, lá na época de Malve, lá quando eu comecei a trabalhar. E você também, né? E como é diferente aprender naquela época para hoje, né? Parece que era mais fácil aprender do que hoje, não sei porquê, né? Mas eu acho que o jeito que a gente aprendia era muito pelo fazer, por também ter exemplo de olhar os mais velhos fazendo, a gente aprendia muito assim, né? Então, tu deve ter aprendido bastante com essa galera toda aí. Muito, e boas referências, né? Ele sempre sendo exemplo, mostrando como se faz. Muito essa questão da disciplina, né? De pegar na mão e fazer junto, de ser referência mesmo. Eu aprendi muito com avós, com pai, com tios. Tua avó ainda tá frequentando lá, ainda dá umas passeadinhas por lá, né? Sim, esse ano ela faz 89 anos. Tá firme, forte, tá bem de saúde, de cabeça. Ela tá mais distante, normal, claro, né? Até pela idade dela. Mas ela, ainda quando me vê, pergunta se os representantes gostaram do mostruário, como é que estão as vendas, para onde que eu tenho ido. E daí você tem uma par também que é da família lá, é prima, irmã? Tenho, é a Bruna. Ela é diretora de produto. E ela é minha prima. Ah, legal. Então fica desde pequenininho, que prima geralmente é o nosso primeiro melhor amigo, né? E daí vocês continuam até hoje aí trabalhando juntas. Isso é bem bacana. E daí ela é tua par em que setor? Porque tu é do comercial / marketing e ela então cuida mais de produto, né? Sim, e como é que tá hoje, assim, essa estrutura da Brandili? Hoje nós temos o Jax, que é o nosso diretor-geral, que a gente fala, ele não é, né, não tem ali o sobrenome, mas é quase da família, porque tá quase 30 anos na Brandili, tá os seus 28 anos, ele me falou ainda essa semana. Nasceu lá dentro também, começou, foi crescendo, criou carreira, e ele é nosso diretor-geral. Aí tem eu, que sou diretora de marketing comercial, a Bruna de produto e o Everson, que é administrativo financeiro. Então, hoje esse é o board, e aí cada um tem seus times, né? Então, e é um desafio bem grande, né? O comercial tá sempre bem perto do marketing, assim, né? Mas hoje o marketing tá tão parrudo, tem tanta coisa para analisar e cuidar do marketing, tu precisa com certeza de mais braços lá para administrar, né? Porque, poxa, tem rede social hoje, que não tinha na época, lá quando a gente aprendeu a trabalhar, né? Hoje tem um monte de ferramenta para entender, então não tem como ser expert em tudo. Então, provavelmente tem um time grande aí por trás de cada uma dessas áreas, né? Representantes deve ter um
monte e mais a galera do marketing, né? Como é que tá essa estrutura de equipes aí? Hoje falando da estrutura comercial e marketing, que está na minha responsabilidade, a gente tem, sim, uma gestora de marketing, que cuida, né, do on e do off. Aí temos uma gestora de digital, que cuida de todos os e-commerce, B2B, B2C. Temos uma gestora de comercial. Temos mais um gestor comercial, e quando a gente fala de gestor comercial é muito focado no canal multimarca, com os representantes comerciais do Brasil. Temos um gestor de exportação e temos um gestor de ADM de vendas. Então, se for pensar, cada uma dessas é uma frente diferente de retaguarda para você, né? De cuidar das tuas frentes, na real, né? Então, e eu conheci o Jax num almoço até que o Lê me levou. É um cara que realmente, ele respira Brandly e se ele é o CEO, ele tem uma aparência e um comportamento muito gostoso de estar junto, bem leve. Então, poxa, para um CEO, assim, eu acho que vocês acertaram, assim, foi certeiro a escolha dele, né? E o convite representa muito bem isso. Para ele assumir isso, exatamente pela competência, por todas as qualidades, né, técnicas, comportamentais, pelos valores, por realmente representar a essência da família no negócio. E isso para a gente é muito importante, porque ele tem a responsabilidade, né, de conseguir trazer todo o legado desses 60 anos, mas com esse olhar de revitalizar, de pertencer a esse novo mercado, de trazer a tecnologia, de trazer as novidades. Então, a gente vai sempre crescer respeitando o legado, mas trazendo as novidades que precisa, né? É como se o CEO fosse o paizão da equipe, assim, né? O pai ou a mãe, né? No caso, se for mulher, é o paizão da equipe que tem que cuidar de toda a parte de baixo, que são os filhos da empresa, né? E me diz uma coisa, como é que tá essa questão de quando tu começou? Tu não sabia que tu ia parar no comercial, no marketing? Foi uma longa trajetória até aí, né? Foi uma longa trajetória, desde a minha escolha lá de fazer administração com habilitação em marketing. Eu fiz essa aí também. Aí depois me especializei em gestão de varejo, depois fiz gestão de negócios, mas eu comecei com 17 anos e aí comecei na área de cadastro, crédito, cobrança, acabei fazendo um intercâmbio fora, voltei, aí fiquei mais um tempo no financeiro, depois fui para a área de endomarketing, aí fui para a área de licenciamentos, na época representava uns 30% do nosso faturamento, né? E aí depois fui para a área de varejo, de lojas, aí assumi depois gestão de marketing, e aí depois é que eu entrei no comercial. Pô, é muita coisa que tem que ir aprendendo nesse caminho, né? Porque agora tu falou de licenciamento, é mais uma outra área que tem que lidar com contratos, com um monte de coisa, exportação também. Aí provavelmente tu já viajava bastante, o representante acaba ensinando, a rua acaba ensinando bastante, né? Não tem melhor escola do que o campo, né? O campo. Ouvir representante, ouvir cliente, ouvir consumidor. As culturas diferentes do Brasil, como é grande, como tem coisa pra gente aprender. E é mais ou menos nessa batida aí que a gente tem que pegar esse aprendizado e mandar a equipe também para a rua, porque agora não é mais você, agora tem uma galera por trás, né? E daí a gente começa a avançar para o assunto cultura, né? Que é o que a gente estava começando a falar no início também. Como é que faz a cultura da Brandly lá do início dos 60 anos se manter? Porque a cultura praticamente, quando você fala, se manteve, né? Vocês prezam por isso e até hoje. Como é que faz para o jovem entender essa cultura e continuar mantendo essa cultura? É um desafio, né? Acho que sem dúvida nesses 60 anos é um grande desafio que a gente tem de manter a essência, trazer a revitalização, mas manter o que nos trouxe até aqui, o que é forte e a cultura. E além de trazer isso nas paredes, né, que a gente tem por tudo que é lado, mas é muito no dia a dia, no jeito de fazer. E aí a gente trabalha muito com a liderança, porque são os exemplos, é a prática que consegue trazer essa transformação e manter essa essência que a gente tanto fala da cultura Brandly, do jeito Brandly de ser, né? De trazer os valores da família que permeiam o negócio. E vocês pensam muito também na criança, né? E vocês têm até um slogan que é voltado para isso. Até vamos falar para a gente colocar aí na TV aí, um pouco do vídeo enquanto a gente conversa, né? O vídeo já começa dizendo que eu amo o Brandly. E essa questão do amor pela criança, ela também vem muito da Dona Lili, né, que é a fundadora. E ela sempre, até quando fazia o produto, né, aprovava o mostruário, ela sempre teve muito cuidado. Era a área dela, então?
ela sempre permeou a empresa tudo, como um todo, né? E muito forte na indústria. Mas ela olhava sempre para a etiqueta não pinicar a criança, para que a malha não tivesse atrito na pele da criança. E isso falando muito no aspecto de produto. Mas eu lembro algumas frases características dela, assim, que quando ela passava pela produção e ela via uma pessoa varrendo a fábrica, ela falava: varre devagar, varre com amor. Varre sem ficar levantando a poeira, porque tudo isso vai prejudicar depois toda a nossa fábrica. Então, varre com amor, com leveza. Isso é bem característica do empreendedor, né? Mas e não começou com ela, começou com ela a história? Começou com ela a história? Começou com ela, com então, Dona Lili e seu Karl-Heinz. É verdade. Então já vem dela isso, né? Então imagina tu espremer todo esse DNA e ela se afastou e isso se manter. É um baita de um papel e um legado que deixa. E o legado é tão forte que o negócio perpetua e a coisa acaba acontecendo sozinha, natural. Isso realmente é a cultura sem fazer esforço. Aquilo lá é a Brandly, né? E me diz, a Brandly tem mais unidades, né? E o escritório é em Blumenau. E começou em Apiúna, né? Para quem não conhece, é legal a gente contar a história, né? Legal, dessa parte. Claro. A planta, né, da indústria principal fica em Apiúna, lá é a nossa matriz. Aí nós temos uma unidade em Otacílio Costa, que é focada em costura. Temos a unidade de Brandly Malhas, que fica em Rodeio, que faz toda a parte, né, da malharia. E aí temos o administrativo em Blumenau. Então, são essas 4 plantas hoje. E daí eu visitei o administrativo de vocês, é bem legal porque é bem setorizado, todo mundo se enxerga, consegue ver, fica muito mais fácil a decisão, né? A empresa bem na mão, assim, para tocar também, conhecer a tua sala lá. Naquele dia tu não estava, mas foi legal como é fácil administrar a empresa, todo mundo muito próximo, né? E daí também não perde DNA de empresa pequena, né? Para tocar é muito mais fácil. A ideia é deixar um espaço aberto para que também as pessoas, né? Ele fala o famoso tira o bumbum da cadeira para ir lá resolver as coisas, para dar velocidade. Exatamente. E daí nesses 60 anos, em que momento que chegaram em que momento chegou a Mundi, por exemplo? Em que momento que vocês foram para esses caminhos? É legal contar também. Sim, a Mundi já está no nosso portfólio, acredito, uns 20 anos. Tá bastante ou próximo disso. Ela começou com uma demanda da exportação, que precisava de produtos mais clean, com um pouquinho mais sofisticado, com uma outra cartela de cor. E aí a exportação que levantou essa necessidade e a gente começou a criar a Mundi. Mas a coleção começou a fazer tanto sentido que a gente começou a colocar no mercado nacional. E aí o crescimento dela veio muito para uma ocasião de uso. É a mesma criança que veste Brandly, a gente fala, mas é para uma ocasião de uso diferente. Então, uma ocasião de uso um pouco mais final de semana, shopping, passeio. Mais festinha, mais eventos que tem que arrumar melhor a criança, né? Exatamente. E também teve a participação do personagem também, né? Teve as licenças aí. Que a gente fala personagem, mas nem todos são personagens, né? Mas são as licenças, sim, continua forte no nosso portfólio, especialmente para o segmento infantil, ainda mais nos meninos, né? Então, hoje a gente percebe que existe um nicho muito grande, muitos nichos, na verdade. Hoje tem muitas licenças e a gente procura sempre estar muito atento ao que a criançada está buscando, assistindo. Então, a gente procura sempre ter uma licença de animes, uma licença de games, uma licença agora de futebol, que a gente fez o lançamento, uma licença de heróis. Então, né, trazer essa diversidade aí das criançadas. E logo eu vou fazer uma pergunta para você de outras marcas, aí eu vou deixar para daqui a pouquinho, né? Mas antes eu quero falar sobre os mercados, né? A gente ainda ficar em cima dos mercados. Aí então você tem os representantes na tua ponta vendendo para os lojistas. Tu também está preparada para vender para o B2B digital? Tem essa parte também? Sim. A gente está com uma plataforma hoje que se chama Brand Direct. Ela é uma Salesforce, então ela tem uma performance, um padrão mundial. E ela tanto faz a parte de serviços, prestação de serviço para o nosso cliente, quanto a parte de vendas. A parte do serviço é boletos? Segundo envio de boleto, pegar as fotos, olhar como é que está o status do pedido, tudo que ele precisar de alguma forma conversar com a fábrica, ele consegue fazer de forma virtual. Tem chatbot para fazer atendimento, tem a Lili, que é nossa assistente virtual, que faz
a conversa com o nosso cliente através de um chatbot. E aí tem a parte também que ele consegue fazer a compra no tempo dele. A Brandly, 60 anos de idade, mas moderninha, né? Esse é o nosso desafio. E a pergunta que eu ia te fazer antes é bem nessa temática de 60 anos. Se for pensar, algumas crianças que vocês vestiram há 60 anos já são bem adultas. Não pensa nada assim no segmento adulto, que representa bastante o adulto, né? Pensas em alguma coisa? Deiler tá pedindo spoiler, hein? Spoiler. Eu quero spoiler. Queremos spoiler. Nesses 60 anos, a gente está lançando agora em 2024, em abril. Em abril. A nossa marca Essende, que é uma marca adulta que está indo para o mercado agora nesse ano. Uma grande novidade. E vai ser para o feminino ou para o masculino? Ela é tanto feminina quanto masculina. Para os dois? Porque assim, eu percebo que a Brandly está brigando no topo lá com... a gente fala brigando, né? Mas não é bem isso. Ela está no topo com outras grandes fábricas de grandes nomes. Vocês têm concorrentes muito legais, que são bons concorrentes, né? Dá orgulho de dizer que tem bons concorrentes. E eles têm adulto. E vocês já estão brigando só com o infantil, então quando vocês entrarem com o adulto, eu tenho certeza que vai dar uma encorpada maior no portfólio de vocês, e aí a briga vai ficar cada vez mais bonita de ver, né? Vai ficar mais gostosa. E é legal porque é uma preocupação também com o consumidor, né? Porque as crianças realmente ficam mais velhas, saem da juventude ali, da adolescência, e elas querem, se gostam da marca e querem continuar comprando. Então é importante você entrar nesse nicho também. E essa marca, ela vem com um propósito, né? Ela vem com uma história, com uma bagagem, com um porquê de existir. E tô bem animada, assim, porque tá bem coerente com o que a marca está se propondo a fazer, com o que a gente está levando para o mercado. Hoje mesmo a gente recebeu o mostruário, e aí, né, como a gente adora ver, tocar o produto, eu fiquei me imaginando como consumidora também, e o quanto daquilo eu compraria e vestiria. E, enfim, tô bem animada para colocar isso no agora mercado. Imagina essa ansiedade, mais os representantes, 150 representantes ansiosos nesse momento aí para receber essas marcas de adulto, né? E a gente estava falando de frentes de negócios, então além a gente falou dos representantes, são 150, né, mais ou menos. Aí você está bem preparada no B2B ali na questão de frente de vendas, caso o cliente queira comprar no digital. E o B2C, que é para o varejo, vocês também estão bem fortes, né? Sim, também temos essa frente do B2C, é o nosso site, né, o brandly.com.br. A gente atua essa frente muito em solicitação, própria demanda de mercado nas nossas redes sociais, né? Quase 1 milhão de seguidores no Insta, tem 1 milhão no Facebook. A maior demanda era sempre, e aonde que eu compro o Brandly? Como que eu compro o Brandly? Como que eu visto meu filho com o Brandly? Então, a nossa forma de conseguir estar presente no Brasil inteiro com um mix completo é realmente através da nossa plataforma. E aí a gente atua nela como forma também de chegar nesse consumidor que gosta de comprar pela conveniência, pelo digital, né? Porque são diferentes perfis de mães também, de consumidores, e a gente como marca tem que estar disponível. Né? E o consumidor, a mãe, depois vai escolher como ela vai querer comprar. E o legal é que a mãe vai entrar para comprar para ela e vai encontrar o produtinho dela também, né? Com certeza. Vai pro digital também, o adulto? Vai pro digital. Não, é engraçado que vocês estão lançando o adulto num momento bem desafiador, né? Com China, com essa questão de importação. Então, é realmente apostar no produto, ter confiança no que faz e lançar para o mercado, né? E a equipe toda apostar na ideia também. E como é que funciona? Também está no teu portfólio essa questão aí dessas frentes de digital também está na tua frente? Sim. De trabalho junto com a tua equipe? Tá tudo isso, tudo incorporado dentro do nosso time lá de Brandly. E daí no teu dia a dia, então, entra e sai na tua sala, porque uma hora entra o pessoal do marketing, outra hora entra o pessoal do comércio exterior, que também exporta, né? Também exportamos, Para quantos países? Hoje a gente atua em mais de 20, quase 30 países. Pô, bastante países, mas né? o forte acaba sendo a América Latina, né? Que tem uma questão de clima, que é muito parecida com a nossa coleção, né, vigente, enfim, para a gente não ter esse cross aí de estação. Representa a maior parte aqui a América do Sul, na verdade. Mas é um pezinho importante, a gente gosta e entende que é estratégico para a empresa estar sempre presente também. Não, e mais uma pergunta sobre essas questões de frente comercial.
quando você fala que você trabalhou voltar na tua parte de profissional ali, você rodou o Brasil todo, né? Aí conheceu lojistas, atacadistas, agora tem um novo mercado que é o mercado do e-commerce. Como é que está dividido para vocês essa questão de distribuição de marcas? Que também tem algumas lojas com a bandeira de vocês. É de vocês? É franqueado? Como é que funciona o portfólio de vocês na questão de distribuição? X% é lojista? É separado assim? Sim, eu só queria. Você falou, né? Você conheceu o Brasil todo. Eu continuo conhecendo, tá? Então, esse ano eu já fui para praças que eu nunca estive, do tipo Arapiraca, tive em Campo Grande, em Campo mesmo, né? Desci em Campo Grande, foi até Ponta Porã. Outro estado que eu também nunca tinha estado pela Brandly Piauí. Então, passei calor quente lá pra também. Eu ia falar, quente. Um sol para cada um, né? O famoso. Mas continuo indo bastante para campo e em praças também como Até primeira porque vez. não dá para parar de viajar, sempre tem um cliente novo nascendo, né? E um negócio novo nascendo. E porque é isso que vai alimentando a gente para conseguir entender o quanto que a gente está no caminho certo e quais são as oportunidades para a gente melhorar. Então tem uma necessidade, uma questão de relacionamento, mas tem muito de escuta ativa para a gente conseguir trazer as melhorias para dentro de casa. O mercado está mudando muito rápido e exigindo cada vez mais da gente como marca, né? Isso que a moda já é conhecida por ser acelerado as decisões e as mudanças, né? Ainda mais o mercado da moda ficou mais acelerado ainda. Exato. As tecnologias ficaram mais aceleradas, então está cada vez mais difícil acompanhar. Perfeito. Mas respondendo essa questão das lojas, então a gente atua muito no canal atacado, multimarca, nas redes, atuamos no digital, né? Tanto no B2B quanto no B2C. Temos a nossa equipe de vendas internas também, que atua na prestação de serviço aí com o nosso cliente. E temos o projeto de loja Empreenda. E aí a Empreenda com a Brandly. Hoje são 30 lojas licenciadas. Então é um formato em que a gente licencia a nossa marca para o parceiro. Uma franquia, assim? Para o parceiro fazer uso da marca e a gente presta serviço. Então, 80% da loja, em média, é da Brandly, de produtos da nossa marca, mas a gente permite esses 20% com complemento. Calçado, meias, né? Perfil de produto que a gente não atende hoje na nossa coleção. E o que você ganha com isso, tendo uma loja franqueada? Com certeza é a experiência de consumo também, né? Entender um pouco mais essa questão, né? Com certeza a gente ganha a rede de lojas, né? Ela cria um novo canal, principalmente em praças que a gente não atua com um canal multimarca. Então ela vem para criar uma rede e também cria marca, cria desejo, né? Porque a fachada da Brandly nos aproxima do consumidor final, então a gente acaba tendo mais feedbacks em relação a produto, em relação a oportunidades, em relação a melhorias, mix. E consegue explorar também a atmosfera da loja que você monta, é uma experiência de consumo melhor para o lojista, ele consegue entender o que a Brandly, até pelo ambiente que vocês criam, né? O nosso desejo é que realmente essas lojas, assim como nossas duas operações próprias, né, que a gente tem em Blumenau e a Piuna, seja o templo da marca. Mas tangibilizar isso também é um desafio, porque passa tudo por equipes, pessoas. E agora está mais fácil também um pouco o comercial de quando a gente começou. Não sei se quando você começou no comercial tinha muito de showroom, não era muito comum, né? Pelo menos quando eu comecei no setor têxtil, assim, não era muito comum showroom, né? Então muito mais fácil showroom, né? E tu consegue montar essa atmosfera também dentro do showroom para o lojista depois replicar na loja, né? Sim, ele consegue. Verdade, a gente hoje é uma prática muito mais comum entre as marcas, entre as empresas. O desafio está conseguir realmente tirar o nosso cliente lá da loja e levar ele para o showroom, né? Dedicar esse tempo para nossa marca. Mas quando a gente consegue isso, com certeza é uma venda com mais qualidade, porque a gente consegue mostrar de uma forma melhor a coleção, né? Tirar o nosso lojista aí do dia a dia dele, da operação, de vender, atender telefone, para realmente estar focado, né? Na hora de fazer a compra dele. E a compra hoje sempre, né? É crucial para depois poder fazer boas vendas. Tem que acertar bastante na compra. Mas tem que fazer uma campanha para os lojistas aí sempre visitarem os showrooms, porque tu consegue planejar muito mais a tua compra. É diferente do que o representante levar a mala de roupa dentro da loja. Dá para fazer? Dá. Mas é muito melhor de planejar, porque o showroom fica todo montado por
por categoria de tamanhos, categoria de produto. É muito mais fácil para você planejar a sua compra, analisar como fica exposto a mercadoria, que também é outra coisa legal. E não tem o consumidor final na loja enquanto você olha o mostruário. É muito mais fácil a experiência. Então vale a pena sair um pouquinho da loja e também esbarrar com outros lojistas que às vezes pode encontrar lá e trocar, né? Trocar essa troca de experiência é bacana. E tem uma questão também nossa que o mostruário da Brandly é muito grande, né? Porque a gente tem a nossa marca predominante Brandly, mas dentro da própria Brandly tem clube, tem básicos, tem jeans, aí tem os licenciados, aí tem a linha de pijamas, aí tem a linha de praia. Então, dentro já é um portfólio grande. Agora tem o acabamos fitness, de lançar primeira o Brandly mão, fiquei sabendo disso Active. É muito isso legal. Aí. Acabamos de lançar e está sendo um sucesso, está indo muito legal essa linha. E veio bem a calhar com o momento, né? Atual, todo né? mundo falando de saúde, de esporte, né? Então, poxa, realmente não tinha um produto bela sacado isso daí. E eu gostei de saber disso, né? Então, é que a gente aplaudiu aí a decisão quando a gente soube. E quando a gente fala de showroom, não tem como a gente deixar de falar sobre a questão da experiência do cliente também na troca com outras pessoas que estão no showroom, né? E aí, falando sobre troca, tem a tua troca também com outras empresas, não tem? Você também acaba indo para o mercado, encontrando outras empresas, encontrando outras pessoas e conversando. Essa troca é positiva. Tu encontra outros gestores, né, na mesma cidade, às vezes troca também com eles. Sim, é uma troca sempre rica, isso enobrece, e a gente sempre fala que a concorrência ela é saudável, porque ela deixa todo mundo melhor. E aí eu vou tomar a liberdade até de entrar um pouquinho no SMC, que a gente estava falando antes, né? Que é o Santa Catarina Moda e Cultura. A Brandly faz parte, vários concorrentes fazem parte também, mas o objetivo é o quê? É unir as empresas aí, né, de Santa Catarina em prol do desenvolvimento sustentável, aproximação com as próprias faculdades, para que a gente consiga qualificar cada vez mais os estudantes, para que daqui a um pouco vão fazer parte, né, das nossas indústrias, assim como trazer qualificação para os nossos times. Então, tem uma série de portfólio de treinamentos, de capacitações. E é voltado para o jovem? Então, a gente tem um viés que é focado, um braço para os professores e tem um outro braço que daí é focado para o treinamento dos nossos times dentro das empresas. Aí as empresas que fazem parte do SMC participam ativamente e dedicam, né, parte do seu time, do seu tempo para essas capacitações, para essas trocas. E quais os critérios para participar como empresa? Tem que ser da região? É mais local? É mais Blumenau? A premissa é que seja de Santa Catarina. Tá. Mas a gente tem indústrias de Blumenau, tem de Pomerode, tem de Jaraguá do Sul, tem de Guaramirim, tem de Florianópolis. Então, tem de Apiúna. Então, a gente tem uma série de cidades. E eu estava eu fiz um podcast anterior ao seu que a gente estava falando muito sobre isso. Falta mão de obra para algumas categorias aí do setor, para algumas áreas do setor, né? E não nasce mais gente querendo ser costureira, a pessoa que trabalha no corte, então está cada vez mais difícil fazer os jovens ir para essas áreas, né? E a gente estava comentando que falta, às vezes, as empresas levantarem uma bandeira de dizer assim, não, venham que a gente vai dar o treinamento, que é uma profissão legal, então é mais baseado nisso, essa bandeira que vocês levantam lá, né? Também, que está faltando também. Exatamente, para que a gente consiga também valorizar a indústria, né, aqui como forma de qualificar essa mão de obra e de reter essa mão de obra também. E você está como vice-presidente desse projeto. Isso aí, hoje estou na vice-presidente, a Brandly faz parte de 4 anos do SMC e são bandeiras importantes que a gente levanta no SMC como estrutura e que permeia todas as áreas da nossa empresa. E, né, os nossos líderes são bem impactados e ganham a oportunidade de poder participar de capacitações, de trocas com os gestores das outras empresas também que fazem parte. E a troca sempre é rica e enobrece. Abre a cabeça. E se for pensar, quando a gente começou, não era bem assim, né? As empresas não se conversavam, eram fechadas. Eu estava falando com o seu CEO lá, e aí ele falou assim que estava tendo troca com empresas que eu conhecia ser bem fechadinhas, né? Não se abria, a gente não conhecia os profissionais que trabalhavam dentro dessas empresas. E hoje eu fico tão feliz de saber que eu almocei com o fulano de tal fábrica, a gente estava conversando. Porque quem ganha, no final, é o consumidor final. Mas antes disso, a indústria também ganha bastante com isso, o mercado ganha, o emprego ganha, todo mundo está ganhando com essa troca, porque a gente ganha tempo também, velocidade, aprendizado, né?
Com certeza. E hoje em dia está tudo tão acessível, né? A gente sabe que o mundo virtual, o digital, acabou deixando tudo muito mais acessível, as informações. Agora, o que vai fazer diferença tem uma questão de marca, de jeito de fazer, tem, né? E tem mercado para todo mundo. Cada um tem seu posicionamento, cada um tem suas particularidades, e é em cima disso que a gente vai se destacar e vai trabalhar. Tem umas coisinhas que a gente esconde, claro que a gente não vai falar a receita do bolo, mas não tem muito o que esconder também. As coisas, os profissionais se trocam entre as empresas também, né? Eles circulam entre as empresas, então não tem como esconder tudo. É até importante que a gente contrata profissionais de outras empresas, vai aprendendo com eles e a indústria só tem a ganhar. E a cooperação multiplica, né? Acho que não tem outro caminho. É verdade. Eu tenho mais uma pergunta para você, mas antes eu quero dar um recado para o pessoal de casa. O pessoal de casa que ainda não se inscreveu nas nossas redes sociais, acessa lá o Instagram do Talk Têxtil e também não esquece de se inscrever também no nosso YouTube, onde tudo vai pro ar, e a gente também está no Spotify para quem está nos ouvindo, então quero mandar um abraço para essa galera que nos escuta no Spotify. E antes de eu fazer a pergunta para a Beth, curte aí, senão ela não vai responder a pergunta. Beleza, galera? Então vamos lá, Beth. A pergunta que eu queria falar é o seguinte. Nós vamos ser assistidos com certeza por alguns lojistas que compram Brandly, que não conhece tão bem ainda Brandly, a história, conhece super o produto, mas talvez não conhece ainda a história, né? O que tu podia dar de recado para essa galera numa história de 60 anos de sucesso da uma Brandly, como se manter no mercado atual? Uma sessentona que é nem a Brandly, se manter no mercado, toda atualizada. A mesma coisa acontece com o lojista. O que o lojista podia fazer para se manter atualizado, se manter antenado e performar tão bem quanto vocês? É uma pergunta difícil. É difícil, sim, e eu vejo que o que mais está fazendo diferença para a gente é justamente estar próximo do mercado, do nosso cliente, ouvir, ter uma escuta aberta, ter uma escuta ativa. Muitas vezes o consumidor e o cliente não vão falar o que eles precisam, mas a gente precisa estar próximo e entendendo os movimentos, as mudanças de comportamento para a gente conseguir fazer leitura e atender às necessidades que muitas vezes eles nem falam. Nosso desafio nesses 60 anos é trazer esse legado, essa história, esse jeito Brandly de ser, mas participar desse novo mercado. E o mercado está mudando, né? A gente falou disso, mudando muito rápido. Essa questão da tecnologia muito presente. Então, eu até brinco, né? Quando eu visito um cliente, eu sempre pergunto, e como é que está o WhatsApp? Como é que estão as redes sociais? Isso hoje não está sendo uma escolha, assim, de ter ou não ter, é uma questão de sobrevivência. Então, o uso disso é premissa para a gente conseguir estar se relacionando com esses clientes e estar próximo e fazendo parte da vida deles. Porque muitas vezes os clientes não falam o que eles precisam, mas a gente precisa estar próximo para entender os movimentos, as mudanças de comportamento para trazer as leituras para dentro de casa. E tu falou de conhecer o cliente, né? Hoje tem tantas ferramentas que a gente pode indicar para um lojista ter, né? Que é importante. Eu acho que, além do atendimento do WhatsApp, que já é uma obrigação, né? Você ter um WhatsApp, ter uma rede social para conversar com seus clientes, é importante falar sobre a temática dele conhecer mesmo o cliente dele. Então, ter um CRM na loja, de cadastrar lá a mãe, o aniversário que ela faz, aniversário do filho, conhecer um pouco mais para você fazer algumas campanhas, alimentar esse funil de vendas do lojista. E o conhecer o cliente também é saber o gosto, o personagem, a idade do filho, a fase que tá, porque daí quando chega a mercadoria nova, você já começa a fazer as associações, né? Isso aqui fulano vai gostar, isso aqui é o filho, né, da nossa cliente. E essa sensibilidade, essa percepção para vendas, ela é crucial para conseguir ter sucesso. E faz muita diferença no atendimento, né? De tu dar um feliz aniversário, de tu estar próximo do teu cliente, essa parte do relacionamento, ela é muito importante. Mas tu poder levar a solução do negócio é o que hoje, nos dias atuais, precisa tanto a parte de relacionamento quanto a parte realmente de solução.
Hoje a gente estava falando que a Brandly tem várias frentes, né? Muitas delas você cuida, mas o lojista também tem que ter várias frentes dentro da loja dele. Ele deveria ter um bom apoio de uma agência de marketing, porque a gente sabe que é difícil se manter antenado e entender de tudo, porque o lojista ele tem mais atributos até que nós, porque ele é comprador, ele é gestor de pessoas, ele também é o vendedor, ele também é o contador da empresa, então ele é o administrador por trás do negócio. Então ele precisa de ajuda, né? Muito. Eu sempre tenho uma máxima, desde que a gente estudou varejo aí, que diz: retail is detail. O varejo é detalhe. E é isso mesmo, porque, claro, uma Brandly grande, assim, tem muitas pessoas responsáveis por cada área. Mas quando a gente olha uma loja, o dono da loja, ele cuida das pessoas, ele cuida das compras, ele cuida da vitrine, ele cuida da rede social, ele cuida do financeiro, da contabilidade, de todas as áreas de uma empresa. E para que dê certo, tudo precisa funcionar num sincronismo, tudo precisa estar muito bem. Porque se uma pecinha ali desse quebra-cabeça não tiver ativo, não tiver bem, não vai funcionar. É verdade. E o lojista também precisa entender que dentro da loja dele, o público dele são várias tribos. Ele precisa entender dessas tribos dele. Ah, mas eu vendo roupa de criança é tudo igual. Não, porque os pais também não são iguais. Vai ter criança que se comporta de um determinado jeito, mães que gostam de comprar determinados produtos. Então, ele conhecer a tribo que ele trabalha é até importante para ele comprar certo e depois vender certo também, né? E entender esses diferentes perfis de público, né? Quando a gente fala até do portfólio da Brandly, vou vender meu peixe agora, mas a gente pensa muito de ser a solução para o nosso cliente. E solução por quê? Porque a gente dorme e acorda pensando na criança. E a gente pensa na criança em todos os momentos dela. Então a gente cuida para trazer a diversidade. A roupa para a criança poder brincar, para a criança poder ir para festa, para a criança poder ir para missa, para a criança poder ir para o shopping, para a criança poder dormir, para ela ir para a praia. Então, né, a gente pensa todos os momentos da criança. O dia todo da criança. Para a gente conseguir, exatamente, vestir ela em todos os momentos. Vamos pedir ajuda, então, de mais gente para ajudar o cliente a performar bem e vamos chamar até o representante para essa responsabilidade, né? Porque eu vejo que a Brandly faz convenções, ela tem a live de lançamento, que é praticamente uma aula de coleção, uma aula de produto que até a aula dada pelas mães daquele produto, que são as estilistas. Então, tem tudo pronto para não ter desculpa de entender o produto. O representante, a gente poderia chamar ele nessa responsabilidade de tentar fazer com que cada vez mais o lojista tenha uma performance melhor, né? Então é importante essa educação que vocês dão para o representante, que é o primeiro que chega no lojista e escuta também o lojista, né? Muito. E ele é o primeiro a comprar a coleção, né? Ele primeiro precisa comprar para depois ele conseguir, de fato, fazer a venda. E a gente trabalha muito na capacitação do representante, porque a gente acredita que ele pode fazer muita diferença como um consultor de negócio para o nosso parceiro lojista, para conseguir tanto ajudar ele a comprar melhor, a comprar certo, a direcionar a compra, porque não é legal quando a gente fica só tochando o nosso cliente de mercadoria, né? A gente não vive de uma coleção no ano. O nosso desafio é que o cliente compre certo, gire bem a mercadoria, abra espaço para conseguir comprar mercadoria nova na próxima estação, na próxima coleção, porque a gente está lançando aí 3, 4 coleções no ano. E a ideia, a gente trabalha com moda, então a gente sempre tem que ter novidade no ponto de venda. E para isso acontecer, tem que ter vendido bem, tem que ter girado bem a mercadoria. Então, olha o papel importante do representante, que dizem que vai morrer que é a história para boi dormir, né? Que o representante vai morrer, é uma peça super importante. Ele só tem que se posicionar agora também de uma maneira nova, de uma maneira diferente, enxergando a oportunidade dele se destacar cada vez mais nesse mercado que é de representação, porque ele representa 60 anos de história e também não só representar a fábrica, como também toda a sua carteira de clientes para a fábrica, porque ele, querendo ou não, são os olhos e ouvidos de vocês no ponto de venda. Então, ele tem um papel super importante. E tem bastante representante que nos assiste aqui também. Ah, que bastante coisa representante. Boa. Então é um recado para eles, né? Sim, da importância e o do representante comercial, assim como todos do seu ecossistema, também tem que se revitalizar, também está exigindo muito mais da participação, da atuação dele no campo. Então ele tanto alimenta dentro de casa com as informações dos clientes, quanto os clientes com as informações, com as novidades da nossa marca. E quando ele tem esse papel de consultor, de conseguir levar a informação e de transformar a loja do cliente, de ajudar ele para abrir a cabeça,
ele é muito melhor esperado. Porque, claro, que relacionamento é crucial para a venda. A gente sabe que isso é preponderante. Mas quando o representante leva a solução, leva a novidade, leva ideias, leva novas formas de poder fazer as coisas e até multiplicar as boas práticas Isso, do que ele vê, experiência de outros lojistas, né? o que está dando certo aqui, para poder levar a solução para outro, e isso, de fato, ajuda o cliente a vender mais, a prosperar e a dar continuidade nos negócios, né? Não, é bacana, é um ecossistema bem montadinho a favor do setor têxtil, né? E me preocupa só o recado que a gente está tentando dar para o lojista, né? De estar antenado às mudanças, de também pedir ajuda para quem sabe, para quem entende, para quem respira isso todo dia, que é a própria fábrica, que está escutando outros pontos de venda, para a fábrica também poder ajudar o cliente a performar com aquela marca, né? Ligar lá na Brandly, Brandly, eu quero vender melhor a Brandly aqui no meu ponto de venda. Como que eu faço meu mix? Até uma ideia para vocês criar um conteúdo, de repente, que eduque o cliente a performar cada vez mais no ponto de venda, né? Porque é muito técnico também, o produto está ficando muito técnico e o usuário do produto, que é o consumidor final, também tá muito mais exigente. Sabe o que é uma malha? Sabe o que dá alergia, o que não dá? Os tipos de estampa. Então é um público cada vez mais exigente e essa exigência vai para o mercado e todo mundo tem que cada vez ficar melhor, né? Sim, ele exige e eleva a qualificação de todo mundo na cadeia. Então eu faço o convite para que quem está em casa nos assistindo, as lives de vocês de coleção ficam salvas, porque isso é uma aula, as lives, né? Sim, elas ficam salvas, a gente tem no YouTube, elas à disposição, tem links também que a gente compartilha, porque a gente acredita sim que quando a gente lança coleção, sempre são modelagens, formatos, malhas, tecidos, acabamentos, aviamentos, cartela de cores, tendência. Então, são muitas novidades. A gente fala que são 9 meses para construir uma coleção, muitas novas histórias que a gente leva para o mercado e a gente gosta de levar isso, né, de alguma forma que chegue até o nosso cliente, porque é importante que isso de alguma forma chegue para o nosso consumidor. Então vamos lá, vamos montar uma receitinha de bolo para um cliente performar cada vez melhor. Primeiro que ele tem que saber o público dele. Essa é a primeira premissa. Ele tem que ter alinhado também uma cultura legal de loja para os consumidores deles entenderem bem certinho quem é a loja, o que a loja respira, o que a loja oferece de atmosfera dentro da loja. E também tem que ter uma equipe comercial que entregue isso também, né? Não só o dono da loja. E também buscar ajuda, né? Buscar ajuda dos fornecedores, do representante, para se posicionar melhor, uma agência de marketing, ferramentas legais para organizar tudo isso daí. Aí não tem erro, né? Aí é só vender. Escolher boas marcas para ser parceiras. Boas marcas, com certeza. Exatamente, para conseguir, né, realmente atender o seu público, mas especialmente a gente que trabalha com o segmento infantil e os lojistas que trabalham no segmento infantil também, o quanto que dão atenção para a mãe e para a criança quando vai no ponto de venda, né? Porque hoje em dia quer agradar uma mãe, agrada primeiro a criança. Então, lembrar do espaço para a criança, de dar esse conforto, essa conveniência para que todo mundo se sinta bem em loja, também é uma referência importante. Mães, madrinhas, as vós, né? Os presentes de Dia das Crianças. É um mundo legal esse mundo infantil, né? E sempre tem criança nascendo. É uma coisa infinita. Muito legal essa área. Então é isso, acho que cumprimos nosso objetivo aqui de contar um pouquinho da história da Brandly, um pouquinho da tua história também. Acho que o público de casa vai adorar ver você aqui. É também uma oportunidade de contar um pouco dos bastidores do que rola de uma indústria de 60 anos, né? Esquecemos de falar alguma coisa, será? Deve ter esquecido alguma coisinha para trás aí, né? Mas foi muito legal contar a história de vocês. Mas aí ficam bons motivos pra gente voltar. É verdade. E trazer novas histórias. É verdade. Então tá, muito obrigado pela sua presença aqui, eu fiquei feliz. Difícil de te trazer aqui também, agenda apertada, viajando o Brasil todo. E deu certo. Deu super certo, estou sempre à disposição. Obrigada a você, Deller, pela iniciativa. Tenho certeza que o mundo cresce quando a gente coopera, quando a gente multiplica, e é um pouco disso, né, desse teu propósito aí com o Talk Têxtil. Obrigada pela parceria, pela oportunidade, pelo convite. É um prazer poder falar aí em nome da Brandly, representar essa empresa e essa marca maravilhosa. E obrigada pela nossa parceria também. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu fico orgulhoso de ter uma das principais empresas têxteis aqui no Talk Têxtil e representando
por você, que a gente já faz bastante negócio juntos, e também contar essa história de 60 anos, né? É muito legal, bacana demais. E vai ficar o próximo assunto que a gente vai falar aqui, a gente vai falar só sobre performance, porque eu sei que tu conseguiu por trás dessa história toda fazer um time de performance e ficar sempre no topo, então o próximo assunto acho que é só disso que a gente vai combinado. falar. Tá bom? Valeu. Pessoal de casa, muito obrigado. A gente vai deixar aqui embaixo nas descrições também tudo sobre a Brandly, site, um pouco da Beth também, e vocês podem explorar um pouco mais aqui na descrição do YouTube. Fechou? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abração aí. Valeu, obrigada.